Deus abençoe sua vida. Você pode sentar nesse momento. Em nome de Jesus. O Senhor trouxe uma palavra no meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Gênesis 32, versículo 25. Uma palavra que o Senhor colocou como tema. Deixa Ele mudar você. Você veio aqui nessa manhã para ouvir. Deixa Ele mudar você. Será que nós estamos disponíveis para que Deus venha fazer uma mudança radical em nós? Vamos lá para Gênesis 32, 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, disse: Este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Amém? Então essa passagem aqui é uma passagem que talvez você já conheça, mas eu vou só te relembrar novamente. Se você não conhece, depois você pega a sua Bíblia, dá uma lida. Gênesis 32. Mas essa passagem vai falar sobre Jacó. No momento em que Jacó, ele luta com Deus. No versículo 22 fala assim: ele levantou-se naquela noite, tomou suas 2 mulheres, as suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Naquela noite, Jacó tomou uma decisão. Eu quero declarar nesta manhã: você chegou, você saiu da sua casa porque você tomou uma decisão. Nós só mudamos mediante a decisões. Você chegou aqui nessa manhã porque você falou: eu vou ao culto pela manhã. E você veio aqui por causa do Senhor, para buscar a face dEle. E Ele tem uma palavra para falar ao seu coração. E aqui a palavra fala que Ele levantou. E talvez você já tenha experiências na sua vida de coisas que aconteceram. E no momento que você decidiu mudar, as coisas mudaram. Deus, Ele também quer nessa manhã mudar a sua vida. Porque as coisas só mudam quando nós tomamos uma decisão. Você pode ter vivido da mesma forma a vida inteira. Mas no momento que você decide, no momento que você se posiciona, as coisas vão passar a ser diferentes. E foi assim na vida de Jacó. Naquela noite, a palavra fala, ele levantou-se, ele ficou em pé, ele tomou uma posição. Ele falou: eu vou sair da agora aqui com meus filhos, porque algo tem que acontecer na minha vida. Eu não fui chamado para viver da mesma forma a vida inteira. Eu tenho uma promessa. Deus tem uma promessa para a minha vida. E eu quero falar para você nessa manhã: Deus tem uma promessa. Ele tem uma história para escrever através de você. A sua família pertence ao Senhor. O seu futuro é pertencente ao Senhor. E às vezes nós deixamos, como diz aquela canção, deixa a vida me levar, né? Como o povo canta aí, deixa a vida me levar. Isso não é a sua canção. A sua canção não pode ser essa. Quem nos leva é Cristo. Nós precisamos tomar essa decisão, esse posicionamento. Porém, precisamos deixar Ele mudar algumas coisas dentro de nós. Muitas vezes somos duros, muitas vezes somos enrijecidos devido às circunstâncias da nossa vida, devido a frustrações que passamos. Somos enrijecidos, não somos flexíveis a mudanças, não queremos mudar. Ontem, né, teve uma pessoa aqui na igreja, um casal, uma família que mudou, e eu fiquei pensando: meu Deus, como é difícil mudar, né? Muito difícil você mudar, tira coisa do lugar, mexe com tudo, fica tudo fora do lugar. Você passa a viver de uma maneira diferente, né? Quando a tua vida está ali tudo certinho, tua xícara está ali, suas coisas estão ali daquele jeito, você já sabe. Meu esposo não gosta muito que tire as coisas do lugar. Eu já gosto de ficar toda hora tirando as coisas do lugar.
Aí ele fica, você tira toda hora. E a minha sobrinha Gabriela também, ela segue um pouquinho meus passos, né? Eu falei, é porque nós procuramos um lugar melhor, né? A organização cada vez vai ficando melhor. E ele fala, vocês escondem tudo, vocês somem com tudo. Tá tudo organizado, meu amor, não é nada disso. Não gosto que tire as coisas muito do lugar. Mas na nossa vida, Deus, Ele vai precisar mexer muitas e muitas vezes. E nós temos que estar disponível para Ele mexer, para Ele tirar o que Ele tiver que tirar, para Ele mudar, se for necessário, o nosso nome. E aqui Jacó estava nessa luta. Ele estava nessa luta com Deus. Ele tinha uma promessa. Deus, Ele tinha dado uma promessa para a vida dele. E então, aqui a palavra fala que ele levantou naquela noite, tomou suas 2 mulheres, suas servas. Ele tomou suas servas, seus 11 filhos, fez-los passar pelo ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. Passou por um momento de solidão. Muitas vezes, para viver mudança, vamos precisar ficar sozinhos. Vamos precisar deixar as coisas irem. Mas nós vamos precisar refletir naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E Jacó estava naquele momento ali. Deixou passar os filhos. Às vezes a gente fica procrastinando para que não aconteça aquela mudança, né? Deixa isso acontecer primeiro. Deixa passar o feriado de carnaval. E então agora vai acontecer essa mudança na minha vida. Agora eu vou tomar uma decisão. E muitas vezes ficamos só. E Deus, Ele quer falar conosco. E no momento em que ele ficou só, a palavra fala, ficando ele só, ele lutava com ele um homem até o romper do dia. E naquele momento a palavra fala que ele começou numa luta, porque ele ia encontrar então com o seu irmão. E ele havia feito algo errado com o seu irmão. Ele havia fugido da casa de seu pai. Ele precisava novamente encarar o seu passado. Talvez você que está aqui nesta manhã, existam coisas que você precisa consertar. Não fuja daquilo que você precisa consertar. Enfrente as guerras que você precisa viver. Até quando vamos ficar fugindo? Você tem um chamado de Deus. Você tem uma missão. Talvez seja o seu filho, talvez seja o seu esposo, sua esposa, sua família, talvez seja a sua vida profissional, talvez seja você mesmo, mas existe algo que você precisa enfrentar, e você tem fugido, uma situação que você foge, mas vai chegar uma hora que você vai ser pego na curva, e assim aconteceu com Jacó. Jacó levantou e falou: chega, agora eu vou mudar de vida. Eu não vou continuar dessa forma, mas no momento em que ele levantou-se, não foi tão fácil para viver aquela mudança na vida dele. E a palavra de Deus fala que ele precisou lutar. E tinha um anjo que não largava ele e lutava. Então eu quero dizer para você, existem situações que você vai precisar também perseverar. Que você vai precisar não desistir. Você vai precisar querer muito para que a situação mude. É necessário lutar para você mudar o seu nome. E eu pergunto para você, qual é o seu nome hoje? Sabe, Deus tem um novo nome para você. Talvez o apelido, o rótulo que te deram, não é esse. Esse não é você. Porque o inimigo, como elas te lançaram aqui, ele vai nos colocando laços e embaraços. Ele nos coloca rótulos e títulos. E muitas vezes nós acreditamos em tudo isso. Mas o Senhor sabe quem é você. E Ele chama você pelo seu nome. Ele me chama pelo nome. E quando Ele me chama, eu preciso dizer: Senhor, eu estou aqui. Faz aquilo que está no seu coração. Mudar o caráter, ser diferente, isso não é fácil,
mas é possível. Existem coisas que Deus quer mudar em nós, que Deus quer mudar na nossa maneira de ser. Talvez nos relacionamentos conjugais, dentro da sua casa, não dá mais para viver dessa forma. No tratar com os seus filhos, na sua vida com você mesmo, na sua vida profissional, no seu futuro, na sua vida com Deus. Não dá para continuar sendo da mesma forma. Muitas vezes Deus pede de nós uma mudança e nós queremos fugir dessa mudança. Nós sabemos exatamente onde precisamos mudar e nós vamos fugindo. Até quando você vai fugir daquilo que Deus tem para fazer na sua vida? E Jacó, ele estava esse fujão, mas chegou uma hora que ele falou: chega, agora eu vou encarar, agora eu vou enfrentar, e eu vou viver o que Deus quer que eu viva. E então ele começa a lutar. Por quê? Porque quando nós queremos tomar uma decisão, vem os problemas na nossa mente e nós pensamos não, e começamos a colocar justificativas, desculpas. Não, mas eu estou assim por causa disso. Não, mas eu não vou fazer isso porque eu tenho essa situação aqui na minha vida. E quantas vezes usamos de desculpas e desculpas para poder não seguir em frente. E Jacó estava arrumando as suas desculpas. Essa era a luta que ele estava vivendo, né? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Eu não posso ir. Não, eu vou. Não, eu não vou mais. E ele estava ali. A palavra fala que ele ficou durante toda aquela noite lutando. Talvez você esteja vivendo essa luta interna. Você sabe o que você deve fazer, mas você não faz. Por quê? Porque você ainda está lutando. E eu estou aqui para te encorajar. Siga em frente. Não desista. Persevere. Lute. Guerreie com todas as suas forças. Mas não desista. Vá até o fim. Até as suas últimas consequências. Como eu falei aqui, ser diferente. Agir diferente. Nós podemos até sair mancando das situações, porque Jacó, depois que ele lutou, o andar dele já não era o mesmo. Ele saiu mancando, né? O anjo feriu a sua coxa e ele saiu ali mancando. O que isso tem a ver com a nossa vida? Tem a ver que a nossa maneira de proceder vai mudar, sim. Se antes nós éramos impulsivos, passamos a não ser tão impulsivos assim. Porque Deus nos muda, Deus nos trata. Porque às vezes existem decisões que tomamos na impulsividade que nos geram consequências, que nos traz consequências e ficamos vivenciando aquele problema, tudo por causa de uma atitude que não éramos para tomar. Então, agir diferente é difícil. Podemos até ir mancando, mas não podemos desistir daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Mas quem deve prevalecer na nossa vida precisa ser a vontade de Deus, precisa ser a vontade dEle. Quantas situações na minha vida eu tive que lutar, quantas situações eu já pensei em desistir. Não, eu não vou mais. Eu não vou fazer isso, Senhor. E aquela guerra com Deus. E Deus, você vai. Eu não vou. Você vai. Eu não vou. Eu vou, Senhor. No final eu vou. É melhor obedecer do que sacrificar. Talvez você também esteja aqui nessa manhã e Deus está te pedindo coisas. Deus está te pedindo um posicionamento. Deus está te pedindo uma entrega maior. Uma fidelidade maior a Ele. Uma entrega total. Quantas vezes eu me vi Deus pedindo uma entrega total e eu naquela luta de ficar doente, de pensar, Deus, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir vencer esse gigante, encarar essa situação. E Deus, você vai conseguir vencer. E nós ficamos naquela luta, igual Jacó estava, lutando. Eu vou, não, eu não vou. Eu vou, não, eu não vou. Deus, Ele queria
estava ali naquele momento, levando ele a um processo de mudança. Ele ia mudar o nome dele para sempre. Depois que ele passasse daquele processo, ele ia se tornar Israel. Ele não ia ser mais Jacó, que significa mentiroso, usurpador. Deus tinha um novo nome para dar a ele. Deus tem um novo nome para dar a você. Deus tem uma nova história, sabe? Lá depois dessa guerra, depois dessa luta, Deus tem coisas lindas e maravilhosas. Deus tem sonhos, tem projetos, tem um futuro. Mas nós ficamos presos aqui nesse passado, presos aqui nesse processo. Mas o Senhor fala nessa manhã: lute, lute, lute na sua mente. Porque muitas vezes são os pensamentos, os paradigmas que estão aqui na nossa cabeça, que não nos deixa avançar. Muitas vezes a falta de fé, não conseguimos acreditar que somos capazes, que podemos vencer. Deus, Ele quer te levar a um novo nível. Muitas vezes queremos desistir, não queremos obedecer, mas devemos lutar para permanecer e viver a promessa de Deus. Deus tem promessas para a sua vida, então lute, guerreie. Está chorando? Continue chorando, mas não desista, sabe? Ainda que você esteja como um caquinho, é um caquinho, mas é esse caquinho aqui, Senhor, que está aqui para te servir, que está aqui para fazer o melhor, para entregar o melhor para ti. Então Jacó, ele precisava encarar o passado dele, de quem ele era, mas só que Deus tinha um futuro para ele. Ele não viu aquele futuro, assim como você hoje não consegue visualizar o seu futuro, mas Deus visualiza o nosso futuro. Quando nós passamos desse processo, nós vamos experimentar das promessas que o Senhor tem para nós, dos sonhos que Ele tem para nós, do novo nome, da mudança que Ele quer nos dar. Não é assim depois que nós mudamos? Primeiro é aquele processo, aquela desorganização. Eu fiquei, ai Jesus, eu não vou mudar só quando Deus mandar. Porque eu fiquei vendo a mudança lá, eu falei, Jesus. Mas quando Deus manda, vamos embora mudar. Espero que Deus me deixe sossegado um pouco lá onde nós estamos. Mas é difícil, né? Tira as coisas do lugar, mexe com tudo. Alguns móveis se estragam. Algumas coisas não dá mais para você continuar utilizando, é tudo diferente. Umas coisas são boas, outras coisas são ruins. Mas você faz a mudança e depois você experimenta de uma novidade, de coisas novas. E quando você está dentro da vontade de Deus, você experimenta da vontade de Deus se cumprindo na sua vida. Então Jacó, ele precisava viver aquela mudança. E ele precisou Deus mudar ele. E ele foi ferido ali na coxa, saiu mancando, mas ele foi até o fim. E eu convido você a ir até o fim, a não desistir, a continuar, a lutar com Deus. Deus, eu quero essa nova vida que tu tens para mim. Eu quero essa promessa. Eu quero, Senhor, esse futuro que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero desistir. Ele precisava encarar quem ele era. Ele era um usurpador. Ele havia passado a perna no seu irmão. Ele havia pegado o direito de primogenitura do seu irmão. Vamos lá ver em Gênesis 27, 41. Gênesis 27, 41. Relata um pouco mais dessa história. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que o seu pai tinha o abençoado, e disse consigo: venham os próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então ele havia sido prometido de morte. O seu irmão o odiava, né? Ele havia feito algo que para o seu irmão era imperdoável. Seu irmão queria ver ele, se visse, você vai morrer.
Então ele voltar ao passado dele, ele encarar o seu irmão, era ele lidar até com a morte. Ele poderia até morrer por estar com o seu irmão, porque o seu irmão não queria mais, ele queria o matar. E aqui ele fala, Esaú passou a odiar ele. Então ele era odiado, mas ali ele decidiu, eu vou mudar, eu vou fazer esse conserto com meu irmão, eu vou fazer essa reconciliação com ele. Eu não sou, vou mostrar para ele que eu não sou mais aquele Jacó, eu sou uma outra pessoa. Deus, ele também quer que nós venhamos a viver isso, venhamos a enfrentar os nossos medos, venhamos a vencer, romper com os nossos desafios e alcançar as promessas do Senhor para a nossa vida. E então, aqui, e Jacó, né, aqui na palavra, Gênesis 27:5. Vamos ler lá Gênesis 27:5 agora, que vai falar sobre a Rebeca. Gênesis 27:5, aqui bem antes de começar a história. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-lo. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze a caça e faze uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Ou seja, uma autoridade, a mãe, ao invés de ajudar, atrapalhou também. Então, a mãe, ao invés de dar o conselho certo, ela naquela atitude de preferência, de proteção errada, o que ela fez? Ela ajudou o filho a fazer aquilo que era errado, a trazer a contenda e a confusão para dentro de casa. A mãe achando que estava fazendo uma coisa certa e estava fazendo algo errado, trazendo problema para dentro de casa. Mãe, cuidado para não ter filhos prediletos. Pai, né? Mãe, pai, autoridade, nós não podemos, precisamos agir pelo certo, pelo correto. E a mãe já era um pouco fofoqueira, né? Que ficou escutando as coisas que o pai estava falando, e já quis ajudar o outro filho. Vou ajudar esse filho aqui, ó. Vamos lá. E foi lá e protegeu e armou tudo. Mas eu tenho certeza que depois ela se arrependeu, por conta da confusão que foi arrumada dentro da família. Às vezes pequenas atitudes que nós tomamos dentro da nossa família, dentro da nossa casa, ou como autoridade, atrapalhamos os processos de Deus, atrapalhamos que as promessas do Senhor se cumpram. E ali naquele momento, ela querendo dar o jeitinho, Rebeca foi lá: meu filho, vai na frente. Não, porque você é que vai alcançar a promessa. Vai lá, teu pai não enxerga mesmo. Vai lá. Ela passou por cima da autoridade do pai. E aqui, então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, vai lá, traz a caça, né? Querendo dar aquela desperta. Então, quantas vezes nós também queremos burlar, dar o nosso jeitinho brasileiro, em nome de Jesus. Aqui não tem jeitinho brasileiro, com Deus não tem isso. Com Deus, princípio é princípio, não tem essa de jeitinho. Não, deixa o pastor saber disso não, né, pastor? Peraí, vamos dar um jeitinho aqui. Sabe, a gente não pode fazer essas coisas, porque a gente pode estar trazendo uma grande confusão que a gente não está nem imaginando. Um grande problema. Não podemos passar por cima das autoridades. As autoridades foram instituídas por Deus e existem princípios. E às vezes por causa de uma atitude nossa, mas a intenção era boa. Eu queria ajudar meu filho, né? A intenção foi boa, mas fez um problema, trouxe uma confusão dentro da família. Irmão contra irmão. O outro, Jacó, teve que sair
correndo porque o outro irmão queria matar ele. E então ficaram sem se falar, a destruição ali, o problema dentro de casa. E muitas vezes esse problema vem dentro também das nossas igrejas, porque queremos dar os nossos jeitinhos, mas a intenção é boa. Mas o reino de Deus não é feito de boa intenção. Uzá tinha uma boa intenção, foi colocar a mão na arca. O que aconteceu? Pum, morreu. Morreu, porque reino de Deus é princípio. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu aprendi princípios. Deus, Ele trabalha, Ele tem os princípios estabelecidos na sua lei, e precisamos conhecer, sabe, o que agrada a Ele, o que é certo, o que não é. Com Deus não tem mais ou menos, não tem essa coisa de gente ser espertinho, de a gente dar o nosso jeitinho aqui. Isso vai trazer uma consequência depois, vai trazer um problema depois. E nós vamos passar pela prova e vamos precisar vivenciar depois aquele problema. Mas por quê? Porque não tivemos sabedoria lá atrás. Então Rebeca não teve sabedoria. Jacó passou pela luta, foi para o deserto, passou pela situação toda. Mas chegou um momento que Jacó se levantou e ele falou: chega, ele amadureceu, agora eu vou mudar. Agora vai se cumprir o que Deus tinha na minha vida. E ele se levantou e ele lutou. Mas eu não vou, mas eu não vou. E ele lutou e ele venceu, sabe? E ali o nome dele foi mudado. O nome dele não foi mais o mesmo. Vamos lá, voltar lá para Gênesis. Então Gênesis 32, de novo. Então perguntou-lhe, pois, como te chamas? Versículo 27. Ele respondeu: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Agora sim ele amadureceu, agora sim ele lutou, agora sim ele tomou um posicionamento, agora sim ele estava pronto. Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou a dizer Jacó: dize, rogo-te, como te chama? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Ali nasceu a intimidade de Jacó. Deus, Ele também deseja, no meio das tuas crises, amadurecer. E ali a intimidade com Deus vai nascer na sua vida, nessa igreja. É quando nós experimentamos do sobrenatural do Senhor, quando passamos pelos processos, como enfrentamos nossos medos, a mudança vai acontecer em nós e vamos crescer, e vamos amadurecer, e vamos experimentar de um novo nível com Deus. Ele falou: você agora vai ser o príncipe de Deus. Olha só, de mentiroso, usurpador, se tornou um príncipe, se tornou uma outra pessoa. É isso que Deus tem para mim e para você. Essa mudança no nosso caráter, essa mudança no comportamento, em atitude, essa mudança, sabe, para viver os projetos e os sonhos que Ele tem para cada um de nós. Deus tem projetos para a tua vida, Deus tem sonhos. E Jacó, por sua vez, que já tinha algo em seu caráter, ele concordou em fazer aquilo que a mãe queria. Ele viu vantagem, ainda que fosse de forma errada. Quantas vezes nós concordamos com aquilo que é errado, porque nós vemos uma vantagem? Não, eu vou concordar porque estou vendo uma vantagem nisso aqui, sabe? Quando na verdade, se tem vantagem ou não tem, eu não quero isso para minha vida, porque eu amadureci, porque eu não faço mais parte disso, porque eu cresci. Deus tem um crescimento para a nossa vida. Jacó, ainda que fosse de forma errada, né? Jacó ali vivendo as suas malandragens, mas chegou uma hora que ele levantou-se, ele amadureceu,
e ele passou a viver diferente. Israel, príncipe escolhido, ele prevalece. Quando Deus prevalece, as vitórias elas vão acontecer. Ou seja, quando a vontade, os princípios de Deus prevalecem. Não, eu não vou viver isso. Eu vou viver o que Deus quer que eu viva. Eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu vou me posicionar. Eu não vou viver mais esse jeitinho, mas eu vou ser aquilo que Ele quer que eu seja. Quando Deus prevalece, as vitórias acontecem. Se não houver luta, a nossa vida não vai mudar. Se não houver esses processos, se nós não lutarmos, guerrearmos, nós jamais vamos alcançar a mudança que Deus tem para mim e para você. O novo nome, o projeto que Deus tem, a nova vida, as promessas nós não alcançaremos. Vamos ficar 20, 40, 50 anos na igreja e a nossa vida não muda. Deus, Ele tem mudança para nós, amém? Deus tem avivamento, tem crescimento, que não passe de nós, que não seja preciso que levante uma outra geração para que Deus cumpra o que Ele quer cumprir. Que seja eu e seja você, né? Como nós cantamos, que seja hoje e que seja agora. Que Ele derrame o Espírito dEle aqui sobre nós, porque nós estamos dispostos a viver a mudança. Nós estamos dispostos, Senhor, a nos quebrar totalmente, a nos derramar, se for necessário, a perder o que tiver que perder, a renunciar o que tiver que renunciar. Se for necessário sair mancando, a gente sai mancando, mas a gente vive o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então fique de pé em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Vou chamar aqui o pastor Júnior. Em nome de Jesus. Pedir que você feche os seus olhos e nós vamos estar orando. Em nome de Jesus, enquanto eu oro, se você sentir o desejo de vir aqui à frente, nós somos livres. Somos uma igreja livre. Aqui não é casa de fariseu, mas aqui é a casa do Pai. Nós estamos aqui para nos render, para nos quebrar, para experimentar tudo o que Ele tem para fazer na nossa vida. Então feche os seus olhos. Se o Senhor tocou no teu coração e você quer vir aqui à frente, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Se você quer mudar em alguns aspectos, talvez na sua maneira de falar, nas suas atitudes, na sua maneira de viver, Deus já te mostrou o que você tem que mudar. Deus já te mostrou a decisão, coisas que você tem que deixar, amizades que você tem que deixar lá no teu passado, situações. Em nome de Jesus, faça uma aliança com Deus nessa manhã. Senhor, nessa manhã aqui está a tua igreja, Pai. Aqui estamos nós diante de Ti. Senhor, nós queremos mudar no que for necessário, Deus, pois nós queremos ser aperfeiçoados no Teu amor. Senhor, venha nesta manhã e contempla cada vida que está aqui neste altar. Muda o nosso nome, muda o nosso caráter, muda o nosso andar, Senhor. Nós não queremos mais, Deus, continuar da mesma forma, mas nós queremos avançar, nós queremos crescer, alcançar os Teus propósitos para nós, que são maravilhosos. Senhor, nós queremos ganhar nossa família para Ti. Queremos ganhar, Senhor, ó Deus, os nossos vizinhos, nossos amigos. Mas se existem coisas em nós que precisam mudar, então muda, Senhor. Muda o nosso nome, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, Senhor. Visita aqui, Senhor, os Teus filhos. Nos ajuda a perdoar aqueles que nos ofendem, Senhor. Ah, Jesus, nos livra, Pai, das tentações. Não queremos sempre ganhar as vantagens em tudo, se isso não está de acordo com aquilo que Tu queres para nós. Ó Deus, se for necessário perder, mas continuar ali, Senhor, contigo, nós vamos perder, Senhor. Ó Deus, queremos continuar firme, seguindo em frente. Nos capacita para isso, Senhor. Nós oramos, Pai, nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus.